Boa noite, a paz do Senhor. Eu venho aqui falar um pouco sobre a vida da Rainha Esther. O livro de Esther é um livro pequeno, contém 10 capítulos, mas narra uma história que nos encoraja, como encorajou aquela mulher, por um propósito salvar o seu povo. No decorrer da leitura, até mesmo do primeiro capítulo do livro de Esther, nós vamos ver a história de um rei, um rei chamado Assuero. Era um rei que ele gostava de dar banquetes e a história relata que ele deu um banquete que durou dias. E nesse banquete ele convidou os reis de todas as províncias vizinhas. Mas quando ele já estava alegre, pelo vinho que tinha ingerido no decorrer dos dias de festa, ele quis apresentar a esposa, a rainha, a bela, a formosa, que era a rainha Vasti, aos reis, aos seus amigos. Só que Vasti era uma mulher submissa, era uma mulher soberba, era uma mulher desobediente. E ela se recusou a vir à presença do rei. Então isso fez com que o rei se enfurecesse, como se fosse assim uma vergonha para o rei, Foi negado pela sua esposa. Então ele ordenou que os seus servos tirassem Vasti do trono e arranjassem mulheres virgens, formosas, cheirosas daquele lugar para substituir a rainha, para substituir o trono. E assim foi feito. E no decorrer da história a gente vai ver a história de uma mulher órfã de pai e mãe, virgem, pacata, eu creio assim, criada pelo seu primo, que se tornou rainha no lugar de Vasti. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não foi pela beleza de Esther. Eu tenho certeza que no meio daquelas mulheres que foram procuradas, e concorreram àquele trono, tinha mulheres mais formosas, mais cheirosas, mais atraentes que Esther. Mas por um propósito, Esther foi nomeada rainha no lugar de Vasti. Porque Deus tem um propósito. Eu vou ler aqui no capítulo 4, o que mais me chamou a atenção, no capítulo 4 de Esther, lá no versículo 13 em diante, diz assim: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther. Eu vou ler aqui e antes de eu ler eu vou explicar um pouco. Aqui a gente vai ver um diálogo de seu primo Mordecai, o que criou Esther, com Esther acerca de um complô que ele ficou sabendo de um determinado homem chamado Amã, que era um homem de confiança do rei. Esse homem, ele não gostava dos judeus e Esther era judia. Porém, o rei não sabia, porque se soubesse, poderia custar a vida. Então, por obediência, como Esther era uma menina obediente ao seu primo, ela escutou o conselho de não revelar de que linhagem ela era. Então, Esther, a história vai relatar que ela foi nomeada rainha no lugar de Vasti. Ali já morava na casa, no palácio real. Foi quando, por esse homem Mardoqueu, que era o primo que criou Esther, não se dobrava diante de Amã, aquele homem soberbo que era o queridinho do rei. Amã chegou diante do rei e pediu ao rei que aniquilasse todo o povo judeu. Não ia ficar um judeu que não fosse morto. E aí a Bíblia relata que Mardoqueu ele se desesperou, ele rasgou as suas vestes, colocou pano de se cobriu de cinza e chorou amargamente. E ali o único socorro era ir até Esther para ela tentar ir à presença do rei, convencer o rei de isso não fazer, que era aniquilar o povo judeu. E ali, aqui no versículo 4, a gente vai ver um diálogo de Mardoqueu com sua filha, Esther, através dos servos dela. E o que mais me chamou a atenção é que no versículo 13 do capítulo 4, diz assim, o recado de Mardoqueu para Esther. Então lhe disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagine que você, por estar dentro da casa do rei, só tu vai escapar dos judeus, porque se todos se calarem agora, de outra parte vai aparecer um socorro para eles.
se levantará alguém para dar livramento ao povo judeu. Mas você, que era Esté, e a casa de seu pai vai perecer, ou seja, morrer. E quem sabe você não foi nomeada rainha para cumprir esse propósito, né? Aqui Mordecai está mandando um recado que o propósito de Esté ter sido escolhido rainha foi para salvar o povo judeu. Então o que eu quero deixar claro aqui é que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, pode passar tempos, anos, meses, dias, ele vela para cumprir. Lá em Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente pode ver nessa história o cumprimento de um propósito. Vasti não foi a mulher do propósito. Vasti não foi dada para o propósito. Vasti era uma mulher formosa, porém era uma mulher totalmente contrária aos princípios de uma rainha que salvaria o seu povo. Então o que eu quero dizer a você é que pode se colocar circunstâncias, situações, pessoas, né? Vasti entrou no cenário, mas ela não permaneceu por causa do propósito. Pode entrar pessoas dentro do cenário por um tempo, mas se não for o propósito, Deus tira. Porque por causa do propósito, Deus vai lá e coloca quem está alinhada com o propósito. Esté foi a mulher do propósito. Talvez se fosse outra mulher, por beleza, por aparência, ela não salvaria um povo. Mas o propósito de Esté ser rainha no lugar de Vasti era salvar por um povo. E no decorrer da história, a Bíblia relata que Esté, ela foi corajosa e determinada ao ponto de já ter 30 dias que não era chamada na presença do rei. E naquele tempo, quando a mulher não era... A mulher não, qualquer pessoa não fosse chamada à presença do rei e entrasse, morria. Mas Esté pediu que o seu pai jejuasse, botasse todos os judeus para orar e jejuar, e ela convocou as suas servas para jejuar 3 dias e 3 noites, para poder entrar na presença do rei e conquistar aquilo que ela queria. E assim foi feito. Então você mais uma vez pode ver que o propósito do jejum, da oração, né, da palavra, ele funciona. E quando se dá para o propósito, ninguém, nada nem ninguém pode impedir. Então que você fique nessa fé, nessa coragem, nessa determinação de Esté. Não desista. A circunstância está contrária ao que Deus te falou, ao que Deus enviou um profeta, uma profetisa para te falar. Não desista, Deus vai lá para cumprir. Deus trabalha por propósito. É de propósito e com propósito que Deus realiza o que Ele tem para realizar. Não importa o tempo, não importa quem esteja no caminho. Deus faz tudo se alinhar no tempo dele, na hora dele. E aqui eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.